Olá, meus amigos, bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal Refletindo a Mente de Cristo. Eu sou Eduardo e é um prazer ter aqui você comigo. Estamos então estudando sobre o breve Catecismo de Westminster e vamos para a pergunta número 2. Desde já eu convido a você a curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então, a pergunta número 2: que regra deu Deus para nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo e gozá-lo? Então, há uma regra que Deus nos deu para é, servi-lo, como nós podemos servi-lo, como nós podemos entender mais sobre ele. E a resposta é: a palavra de Deus, que se encontra nas Escrituras no Antigo e no Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificar a Deus e gozá-lo. Então, somente pela palavra de Deus, que é inerrante e infalível palavra, é que nós podemos nos achegar a Deus e adorá-lo, glorificando o seu nome. Não há outra maneira. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. É a palavra de Deus que vai nos nortear na nossa jornada em servi-lo, conhecê-lo e aprender dele. Vejamos o que diz em 2 Timóteo, capítulo número 3, 2 Timóteo 3 e verso 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Também Isaías, capítulo de número 8, Isaías 8 e verso de número 20. O que nos diz? Isaías 8 e verso 20. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Também 1 João capítulo 1 e versículo de número 3. 1 João 1 e verso 3. O que vimos e vimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E Lucas, capítulo de número 16 e versículo de número 29. Lucas 16, 29, que nos diz o seguinte: Abraão lhes respondeu: tem Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele respondeu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, certamente se converteriam. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então nós vemos por essas leituras que a forma que Deus ele deixou para orientar o homem para seguir a maneira de conhecê-lo, a maneira de desfrutar da sua presença, a principal regra, a principal forma, a principal maneira, o principal direcionamento para que o homem possa conhecer a Deus, e quando eu falo homem me refiro à mulher, é através das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas no Antigo e Novo Testamento elas revelam a pessoa de Deus. Nós estamos aqui estudando esse breve catecismo e ele é um conjunto de doutrinas. E esse conjunto de doutrinas ele também está inserido na palavra de Deus. Não é um conjunto de ensinamentos humanos, mas todos os ensinamentos do breve catecismo, eles estão baseados na Bíblia Sagrada. De tal forma que se você tiver alguma dúvida com respeito ao que está sendo falado aqui, você pode pesquisar na Bíblia e você verá que é totalmente escriturístico o conteúdo do catecismo, que é nada mais nada menos que as doutrinas fundamentais da nossa fé. O cristão ele precisa conhecer as doutrinas fundamentais da nossa fé. E que bom
que nós, como cristãos, tenhamos esse desejo de conhecer e aprender essas doutrinas que apontam para Deus, para a sua glória, para a sua beleza, para a sua grandeza, para a sua santidade, para os seus princípios, para aquilo que Ele espera de nós, como seus filhos, seus servos, ou Ele espera de nós também como aqueles que ainda precisam e muito ainda aprender dele, não é? Então, a regra que Deus nos dá para nos orientar como nos achegar a Ele é através da palavra. Veja que a palavra ela está acima da revelação, de profecias humanas, de visões humanas. A palavra de Deus ela está acima de tudo isso. E a profecia, quando a Bíblia nos fala sobre profecia, ela normalmente ela se refere à palavra de Deus em si. Principalmente quando nós vamos para o Novo Testamento e Paulo, a igreja de Corinto, ele vai falar sobre esse tema, ele está se referindo àquele que profetiza, é aquele que prega a palavra de Deus. Então, que nós possamos observar essa realidade. Qual é o sentido da palavra regra nessa pergunta? Quando ela é usada no sentido religioso, essa palavra quer dizer uma direção ou uma ordem. Naturalmente compreende a ideia de um caminho reto, pelo qual o homem pode chegar ao melhor fim possível. Então nós devemos entender essa realidade, que para que cheguemos no melhor caminho, que é o único caminho, na melhor forma, na forma que mais glorifique e adore o Senhor, temos que seguir pela palavra do Senhor. Por que é necessário ter uma regra assim? É necessário porque o homem precisa de um padrão objetivo pelo qual possa modelar sua vida. Então, o homem ele precisa se modelar por um padrão. E nós sabemos que o ser humano ele vagueia, perdido muitas das vezes como uma folha ao vento. E o ser humano, se não tiver um padrão, então é um direcionamento real, ele fica vagando como essa folha ao vento. Então, por isso que Deus deu-nos a sua palavra como um, um presente, como uma forma de nos direcionar. E através dela ele vai se revelando a nós. A palavra de Deus, como sua regra, deve ser a autoridade máxima na vida de uma pessoa. Então veja, não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Não é a revelação pessoal de alguém que está te dizendo que você deve seguir tal e tal direcionamento, tal e tal maneira de ser, de viver. Não é uma criação de homens, um conhecimento de homens que vai te dizer isso, mas a palavra de Deus deve ter autoridade máxima sobre a vida de uma pessoa. É como que quando alguém diz para você tomar um caminho, você não escuta somente essa pessoa, mas você vai e você compara essa opinião com o que diz a Bíblia Sagrada. Por exemplo, no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem está na roda dos escarnecedores. Então você, analisando esse contexto, você começa a pensar, poxa, será que eu devo seguir esse conselho de escarnecedores? Se bem-aventurado aquele que não segue, então você começa a analisar e vai ter alguém que vai dizer assim para você, não, siga os escarnecedores, siga a roda daqueles que vivem de arruaça, brincadeiras, palavrões, vá para os lugares da boemia, das festas, onde a impiedade está assolando. Mas espera aí, você deve pensar o seguinte, não, mas espera aí, mesmo que esse conselho, humanamente falando, a minha carne pareça bom, mas o que a Bíblia Sagrada diz? A Bíblia Sagrada diz que eu sou bem-aventurado se eu me apartar desse caminho. E assim por diante. A Bíblia Sagrada ela tem conselho para todas as nossas áreas, como tratar com a família, com os filhos, no trabalho e, enfim. Deve-se notar
porque se a pessoa colocou outra coisa acima da palavra de Deus, quer seja a consciência ou a tradição ou a igreja, ela tenderá a usar essa outra autoridade para interpretar a palavra de Deus em muitas facetas em sua vida. Então, muitas das vezes acontece isso aqui. A pessoa, ela coloca a consciência, mas a palavra de Deus diz isso, mas eu penso de outra forma. Então ela não segue o conselho da palavra. Porque nós temos que entender o seguinte: a Bíblia se interpreta por ela mesma. Então, quando você está estudando a palavra, você precisa buscar respostas de alguma dúvida que você está estudando naquela passagem com outra passagem. Uma passagem que venha a aclarar de uma melhor forma aquela passagem que você está estudando. Uh, Consciência, então, pode te enganar. A tradição, né, tradição de homens, os fariseus, eles tinham muitas tradições, olha, faça dessa forma, seja dessa forma, vista essa maneira de roupa, esteja a tal horário, suba em tal lugar, faça assim. Então tinha a tradição dos homens ou tradição da igreja. Isso poderá usar, essa pessoa poderá seguir essas autoridades e acabar se enganando. Assim acontecia no passado, no tempo da Reforma, quando as pessoas seguiam tradições e regras da Igreja Católica Romana e, infelizmente, estavam cegadas por aquele engodo daquela época. O que queremos dizer quando declaramos que as Escrituras são a palavra de Deus? O sentido é que são a palavra de Deus em forma escrita. Não colocamos restrições ou limites nessa declaração. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e as palavras da Bíblia são as próprias palavras de Deus. Entendemos que a Bíblia é confiável porque Deus a inspirou e a inspiração inclui as próprias palavras da Escritura. Então, quando Deus ele inspira, ele, na verdade, ele assopra a sua palavra nos seus servos, os profetas, e eles escrevem. Nos escribas, nos profetas, nos sacerdotes, nos apóstolos, e eles escrevem. Então a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem até um pastor bem conhecido que ele está dizendo isso nos nossos dias. Isso é verdade? Se com isso querem dizer que a palavra de Deus forma o conteúdo da Bíblia, é verdade. Mas se querem dizer que a palavra de Deus forma só uma parte do conteúdo da Bíblia, que o restante da Bíblia é formado por palavra dos homens, não estão dizendo a verdade. Então, a palavra de Deus forma o conteúdo da Bíblia, mas ela não forma uma parte da Bíblia, ela forma todo o conteúdo da Bíblia. Ou se propõe com isso que a Bíblia só se torna a palavra de Deus quando o Espírito Santo torna algumas porções delas aplicáveis ao ouvinte, não estão dizendo a verdade. Isso faria o homem juiz da palavra de Deus. Quando o breve catecismo fala da palavra de Deus, quer dizer aquilo que nossos padrões têm significado historicamente. Isso é, que a Bíblia é a palavra de Deus tanto em seu conteúdo como em sua forma, de modo que nada há nela que Deus não quisesse ali. E o inverso que ela contém, tudo o que o Senhor quis que estivesse nela contido. Então, hoje, nos nossos tempos, estão tentando fazer com que as escrituras elas percam o seu valor, dizendo que é somente uma parte que contém a palavra, que a outra parte não contém. Mas isso é um engodo, é um engano do inimigo. Ele distorce a Bíblia desde o início, ele distorce o que Deus falou desde o início. Lá no Éden, ele distorceu as palavras de Deus e ele continua até os dias atuais fazendo isso. Visto que essa palavra de Deus deve ser nossa única regra, como podemos saber que é a palavra de Deus? Sabemos isso por nossa simples aceitação da afirmação de Deus, de que ela é a palavra e que é perfeita. E o Espírito Santo nos mostra Cristo como nosso Salvador e traz a convicção ao nosso coração de que é a palavra de Deus, e nós a aceitamos pela fé.
Nossa confissão nos ensina que nossa plena segurança de ser a Bíblia infalível e ter a autoridade de Deus é obra do Espírito Santo em nosso coração. Então, como que alguém vai provar realmente toda essa afirmação que a regra para a sua vida é a palavra de Deus? Através da fé que vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele então, ao a pessoa ouvir a palavra de Deus, ele vai e dá fé a essa pessoa, e a pessoa recebe essa fé para crer que aquela palavra que está ouvindo é a palavra de Deus, aquela palavra que vem da Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E no momento então que a pessoa recebe essa fé, ela então é levada ao arrependimento, e ela, ao se arrepender, ali o Senhor opera, não é, a regeneração, está operando a regeneração, a transformação nessa vida, e ela passa então a ter plena certeza por experiência que a palavra de Deus é real e verdadeira. Você já teve essa experiência? Você já teve esse momento de encontro com o Senhor? O Senhor já revelou-se a você através da sua palavra? Se sim, que maravilha, que você continue, como diz em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que você possa continuar aprendendo a palavra, meditando na palavra e guardando a palavra no seu coração. Mas quem sabe você ainda não teve esse momento de certeza, então peça ao Senhor que Ele lhe dará. Eu agradeço a você por estar comigo em mais um vídeo sobre a confissão de fé, o breve catecismo, perdão, de Westminster, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.